Olá, turma, terceiro ano, Olímpio Sampaio, tudo bem, turma? Nós ficamos aqui essa semana com a correção da atividade da semana passada sobre circuito elétrico. O que eu preciso saber sobre circuito elétrico? Nós estamos tratando-se da corrente elétrica e resistores, não ainda da potência. E como nós teremos avaliação até o final desse mês, a gente tem cuidado no que seja seja essencial para que vocês consigam ver. Então, o que eu separei aqui? Nós estamos fixando um pouco na lei de Ohm e em seguida nós vamos para os resistores, né? A gente tratou já um pouco da corrente, que é dada em volts, e os resistores também, que é o que a gente vai estudar bastante, e a intensidade dessa corrente. Então, nós temos aqui, vocês puderam ver, esse segundo slide, lei de Ohm, eu tenho aí o U, dê uma observada aí, eu tenho esse U, bem aqui, ó, representado em volts, o P também, que daria quase o mesmo sentido, porém em watts. Aqui é corrente, aqui é potência. Intensidade da corrente, o I, dado em amperes, e o R, que é os resistores, dado em ohms. Então aqui eu tenho as várias possíveis formas que a gente trabalharia essa lei de Ohm, tanto para watts, aqui para o U, que é a corrente em si, como para a potência. Então nós temos a corrente e temos a potência, um em volts e o outro em watts, beleza? E convidar vocês que nós vamos ter nas próximas semanas revisões para fechar a prova, mas ainda na próxima semana eu tenho um tópico especial, que é os resistores em série em paralelo e mista. Vai ser um ponto bem legal de a gente ver, tá bom? E vamos para a correção daquelas questõezinhas que a gente deixou, né? 3 questõezinhas básicas. Vamos nós? Aqui diz o seguinte, você tem um esquema de um circuito elétrico, você tem aqui essa parte, representa que aqui é uma bateria, é alguém que vai conduzir um gerador, uma corrente elétrica, beleza? E aí você tem o menor aqui, uma corrente que foi dada em volts. Ele te deu a intensidade, que foi de 1,5 amperes. E te deu o resistor. Quem é o resistor? É a lâmpada que vai dizer qual a resistência que ela vai oferecer. Então você sabe que uma lâmpada de uma menor potência, ela clareia menos. Uma de maior potência clareia mais. Por que uma clareia mais e outra clareia menos? Porque a resistência são de valores diferentes. Quanto maior a resistência, maior será a luminosidade, tá bom? E aí ele diz que a figura ilustrada servirá de referência para as questões número 1, 2 e 3. Aí ele começa. Considerando os dados do circuito informado, esse daqui, no circuito podemos afirmar o quê, né? Podemos afirmar que o valor da tensão, ou V, nós podemos chamar aqui de E, na realidade, ou de U, isso a letra não vai intensificar muito, será quanto, né? Nós começamos que a intensidade 1,5. O E, que é o que nós estamos procurando, que é a corrente elétrica, que eu não sei, que está circulando. E nós temos o resistor com 200 ohms. Resistor 200 ohms, beleza? Aí nós começamos somente a aplicar assim na fórmula. E é igual a 1,5 vezes 200. E aí eu tenho o valor, que eu vou tirar aqui minha fotinha para vocês verem, de 300 volts. Então, se eu tenho um resistor, e desse resistor precisei utilizá-lo, ficou nessa situação, tá bom? E aí o que a gente tem? E é igual a R vezes I.
Então, no caso, a minha corrente elétrica aqui, a tensão é igual a resistência multiplicado pela intensidade. Ok? Então, essa foi a primeira questão. A segunda, a gente vai se basear na mesma situação, que está do seguinte formato. Observe. Caso o valor da tensão elétrica, lá da questão, seja de 24 volts e o valor da resistência elétrica seja mantido, então a intensidade elétrica será de quanto? Então vamos nós só relembrar aqui os dados da questão. Ele me pediu a intensidade, ele me disse que a corrente agora não é mais as 300 que a gente tinha, e sim 24, e o resistor permaneceu sendo 200. Aquela formulazinha que você tem no slide da aula anterior. Eu estou procurando agora o I. O I vai ser o E dividido pelo R. I, intensidade, é a corrente dividido pelo resistor. Então, o I será igual a 24 dividido por 200. A intensidade caiu bastante, era 1,5, agora 0,12 amperes. E, por último, a terceira questão que diz, caso o valor da tensão seja alterado para 24 e o valor da corrente elétrica também seja alterado para 0,7. Agora ele quer saber o resistor. Ele te deu a corrente e te deu também aqui a intensidade. Então, ficou os dados da questão, a intensidade 0,7, a corrente 24 volts e a resistência. Então, você vê que teve algumas mudanças, vamos só lembrar o que a gente precisa fazer. Resistência é a corrente dividido pela intensidade, e a resistência ficou 24 dividido por 0,5. O resistor desceu agora para 34,3 ohms. E a fórmulazinha que a gente tinha, era colocou o triângulozinho, a mãozinha aqui em cima do R, ficou o E dividido pelo I. Turma, é isso aí as 3 questões. Espero que você possa ver, rever. Eu vou deixar sempre o vídeo para você. E a gente deixa o nosso obrigado. Também já fica aqui com vocês. Eu peço que vocês dêem uma entrada aí no YouTube, curta, deixe um pequeno comentário, deixe o seu nome, para que eu possa contar com uma atividade da semana, tá certo? É importante essas atividades para vocês, que é o que vai ser colocado na somatória das provas de vocês. Então fica o meu forte abraço a cada um de vocês. Próxima semana nós vamos ter um conteúdo bem legal. E fica o convite. Participe conosco e antes da prova nós vamos fazer um meet com os 2 terceiros anos. A gente vai ver somente o horário, tá ok? E excelente dia para vocês, excelente final de semana, ok?